Michael não é o único jogador do Flamengo especulado como possível reforço do Corinthians para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta, o fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar, e Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Nicola, qual time do Brasil você acha que vai jogar o Anderson Talisca do Fenerbahçe? Porque ele quer jogar no Brasil, para mim, é titular em todos os times. Eu concordo com você nessa última frase. Para mim, ele é titular em todos os times. Acho que vai ficar entre Corinthians, Bahia, que são seus clubes do coração, ou o Flamengo pelo projeto. Se o De La Cruz não puder jogar em alto nível, que dirá o Pablo? Há quantas temporadas ele não faz mais do que 10 jogos cilada Bino? O Leonardo Limeira está se referindo ao ex-zagueiro do Corinthians, que hoje pertence ao Flamengo. Entendo a colocação dele, mas vejo situações distintas. Vou até colocar na tela a ficha técnica do Pablo. Vocês lembram dele, né? Zagueiro, 34 anos de idade, ele não entra em campo desde janeiro, e não entra em campo não por uma questão física, tá? Mas por uma questão técnica. É bem verdade que as últimas temporadas do Pablo têm sido bastante ruins. E por que o Pablo está sendo citado pelo Leonardo logo nesse começo de live? Porque o Samir Carvalho trouxe a notícia de que o Pablo interessa ao Corinthians. Nome sugerido ao Timão e aprovado pela comissão técnica de Dorival Júnior. Aqui, ó, o Pablo jogou nessa temporada só 4 partidas. As 4 primeiras partidas do Flamengo no ano, enquanto o Flamengo, time principal, excursionava nos Estados Unidos, o Pablo e os jogadores das categorias menores disputavam o Campeonato Carioca. A última partida dele em 22 de janeiro. No ano passado ele fez 2 jogos, um pelo Flamengo e um pelo Botafogo. Foi para o Botafogo e não conseguiu jogar, e por uma questão técnica, tá? Na temporada de 23, 15 jogos, na temporada de 22, 31 jogos. Ele defendeu o Corinthians em 2017 com 50 partidas e 2 gols marcados, tá? Pelo que eu percebo nas redes sociais, até se mantém em forma, até tá bem fisicamente, mas não tem conseguido jogar, e esse é um grande problema. O Paulo Alexandre Martins, boa noite, Nicola. Sou o Paulo de Osasco, não me enxergo, deficiente visual, alguma quente boa no meu timão?
essa questão envolvendo o Pablo é uma das curiosidades do dia, né? Mas a principal bomba diz respeito a um novo escândalo alvinegro. O Corinthians descobriu o sumiço de 9 mil peças da Nike destinadas ao Corinthians e que foram retiradas do almoxarifado do Timão desde janeiro do ano passado, no início da era Augusto Melo. Vou repetir, foram 9 mil peças e um prejuízo de 5 milhões de reais, tá? O Osmar Stabile, entendendo a gravidade do assunto, colocou gente da confiança dele para investigar e foram apurados o desaparecimento dessas 9 mil peças. E vai sobrar para muita gente, nesse momento, o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Stabile, já era vice também do Augusto, é quem tem sido encarado como um dos responsáveis, de acordo com o relatório do Corinthians, pelo menos 131 peças sumiram relacionadas ao Armando Mendonça. Eu vou até mandar uma mensagem para o Armando para tentar entender o que se passou com esse episódio, tá bom? Agora, Nicola, é verdade que o presidente do Corinthians não fala com o presidente do conselho? Eles se distanciaram, Romeu Thoma Júnior e Osmar. O Osmar, durante as primeiras semanas de gestão, ele ouvia bastante o presidente do conselho, e eles se distanciaram. Os caras que desfalcaram a rouparia do Corinthians serão absolvidos? Pois ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Só pegar uma carona nessa provocação aqui, o Corinthians conseguiu descobrir que tinha funcionário do Corinthians vendendo as camisas que desapareciam por R$180, tá? O Salvador perguntando novidades sobre name rights e estacionamento. A última dos name rights diz respeito àquela proposta feita pelo Corinthians à Caixa para zerar a dívida do financiamento, que hoje é de 675 milhões, em troca a Caixa ficaria com os name rights do estádio por 10 anos. Essa proposta ainda não foi respondida, tá? Boa noite, Nicola. Like número 16. Igor Coronado está no Corinthians ainda ou foi dispensado? Não, ele não teve, foi embora. Ele está jogando no... O São Paulo vai contratar para 2026. O São Paulo vai contratar jogadores jovens, mas ao mesmo tempo baratos, ou seja, apostas. Não dá para esperar reforços muito impactantes. O Alex Gordiano, sai Yuri e vem Gabigol. Era uma possibilidade, se a profecia do Neto, se a informação do Neto se confirmar, de que o Yuri Alberto vai para Roma, talvez até em janeiro, aí dá para imaginar que possa pintar a contratação do Gabigol, tá? O Corinthians gostaria muito de contar com o Gabigol. Carlos Divino, boa noite, Nicola. Já tinha visto um esquema de desvio de uniformes em outro clube igual ao que está acontecendo no Corinthians? Não. Igual desse tamanho, 5 milhões de reais, 9 mil peças, não. Tem perigo de dar problema com a Nike? Não. A Nike é vítima nessa história, assim como o Corinthians. Nicola, então o Corinthians está cheio de transfer ban nas costas e tem mais condições do que o São Paulo para contratar? Não. Murilo, o Corinthians não tem nem... O Corinthians, para começar a contratar, precisa pagar 85 milhões de reais. Não sei se você em algum momento entendeu que eu falei isso, mas o Corinthians hoje só vai poder começar a contratar depois de pagar 85 milhões de reais. O Corinthians corre enorme risco de não ter condição de trazer ninguém na janela de transferências do ano que vem, tá? E sumiram 5 milhões de reais em peças da Nike de dentro do almoxarifado do Corinthians. Essa foi a conclusão depois de uma investigação interna pedida pelo presidente Osmar Stabile. O cálculo é de que 9 mil peças da Nike foram surrupiadas do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians costuma treinar. 9 mil peças e um prejuízo de 5 milhões de reais desde o início da era Augusto Melo, em janeiro do ano passado. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, não tinha um sistema de câmeras que filmava quem tinha acesso a essas peças? Tinha, mas até hoje ninguém no Corinthians sabe para onde as imagens captadas pelas câmeras do almoxarifado ia. A transmissão das imagens ia para algum lugar que até esse momento ninguém conseguiu descobrir. O Osmar Stabile pediu essa investigação interna para entender e apurar os desdobramentos dessa história. Não se chegou à conclusão de para onde as peças foram, nem o destino das imagens do sistema de segurança do almoxarifado. O que se sabe é que algumas pessoas tinham a participação ou tinham o poder de abrir e fechar um almoxarifado. E é por conta disso que essas pessoas vão começar a ser chamadas para dar explicações. Uma dessas pessoas, o Armando Mendonça,
que é vice-presidente do clube, braço direito do presidente Osmar Stabile. O Armando ficou bem desconfortável com tal desconfiança e já abriu um processo contra o diretor de TI do Corinthians e o seu funcionário que cuidaram de toda a apuração das notas fiscais. Enfim, um verdadeiro caos, mais um no Corinthians. Sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, Talisca no Timão tem chance? Tem sim. O Talisca tem contrato no Fenerbahçe até junho do ano que vem. E ele decidiu voltar ao Brasil. Isso significa que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, aquele que fizer a melhor proposta vai acabar levando. Está dizendo que trocaria o Memphis pelo Talisca no meio do ano, que você acha? Espetacular. Espetacular. Você traz alguém que para mim é até melhor do que o Memphis Depay. A boa do meu timão hoje. Bom, vamos pensar notícias boas do Corinthians. Hoje eu estava trazendo em detalhes aqui no canal a proposta que o Corinthians fez à Caixa. O Corinthians fez 2 propostas para a Caixa. A primeira delas, para zerar o financiamento do estádio, que hoje gira na casa dos 675 milhões, é de a Caixa aceitar os name rights do estádio do Corinthians por 10 anos. 70 milhões de reais por ano, acordo de 700 milhões de reais. A Caixa não respondeu. O Corinthians falou, queria dar uma outra opção para vocês. A gente paga esse financiamento em 88 anos. 88 anos. Dessa maneira, o custo para o Corinthians seria de 10 milhões de reais por mês, tá? Então, essas são algumas das situações que estão sendo debatidas internamente. O estacionamento do Corinthians e name rights. Falei agora há pouco sobre a intenção do Corinthians em vender os name rights para a Caixa, né? Aí, só para completar, o Corinthians precisaria arcar com 70 milhões de reais da multa para quebra do contrato com a Hypera Pharma, que tem vínculo longo com o Timão. Por que o Corinthians não vende algum jogador para sair que não pode contratar? O Corinthians não tem vendido por causa das propostas, que não são boas o suficiente. O Corinthians tem poucos jogadores hoje muito valiosos, né? Dá para fazer bom negócio com o Yuri Alberto, dá para fazer bom negócio com o Breno Bidon, talvez com o Guinegão, mas não chegaram propostas no nível que o Corinthians espera. Quer saber sobre a Arena Caixa, Nicola? O Corinthians fez a proposta para a Caixa, para o perdão da dívida do financiamento de 675 milhões de reais, em troca, a Caixa ficaria com os name rights do estádio por 10 anos. Mas ainda não houve a resposta da Caixa, tá? O Bruno Damasceno está dizendo que o BH foi punido e não absolvido. Ele foi punido com 100 mil reais de multa e foi absolvido de 12 jogos de suspensão que ele havia pego no primeiro julgamento. Acho, e a minha opinião, que a absolvição para 12 jogos de suspensão para alguém que interferiu em apostas esportivas é algo grave. E aí só um detalhezinho importante. Na troca de mensagens e áudios entre o Bruno Henrique e o irmão dele diz que já havia tido dificuldade em apostar em cartões amarelos para o Bruno Henrique. Então talvez as casas já tivessem suspeitas de outros movimentos anteriores a esse. Mas tudo bem, bora lá. Pedindo para falar sobre o Corinthians. Deixa eu falar um pouquinho sobre contratações e saídas, né? Durante a semana, o Craque Neto contou que o Yuri Alberto deve ir para Roma. Acho difícil que esse negócio saia em janeiro. Janeiro é um mês mais complicado para contratações, para mexidas, especialmente no negócio de mais ou menos 30, 40 milhões de euros, como o Corinthians precisa para que o negócio saia. Importante registrar que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos. Então, para vender o Yuri Alberto, o Corinthians precisa encontrar um valor alto, porque ele fica só com metade da grana. Quais bônus para o Memphis? Qual a multa por dispensar ele? Bom, começar por essa última, não dá para dispensar o Memphis Depay, tá? O Memphis tem contrato até junho do ano que vem e custa muito dinheiro, tá? O Memphis, ele custa 6 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para descartar a possibilidade de saída com dispensa, com demissão. O que vai poder acontecer é se pintasse uma proposta e o Memphis avisasse, tô a fim de ir embora. Só que o Memphis já deixou bem claro que não tem a intenção de sair do Corinthians até junho. Por quê, Nicola? Primeiro porque ele sabe que ele não vai conseguir 6 milhões de reais por mês na janela de janeiro, que é uma janela mais fraca no futebol europeu. Depois, porque ele tem 23 milhões de reais atrasados para receber no Corinthians, e ele precisa receber essa grana antes de ir embora.